Olá, olá, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, pessoas, como vocês estão? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa live. Nossa live de hoje que tem como tema a importância do uso do material concreto para a aprendizagem. Então, hoje tem essa live maravilhosa com a nossa querida Juliana, mamãe Montessori, cheia de... Olá, olá, Juliana, já chegou, Juliana, graças a Deus. Gente, e não vamos perder tempo, vai convidando logo, pessoal, vai mandando essa live para as pessoas que você tem certeza que tem vontade de aprender sobre o uso de material concreto, sobre educação, sobre pedagogia, sobre formas de ensinar, formas melhores de ensinar, e nada melhor do que ensinar com concreto. Então, nessa noite, o nosso tema é esse: usar o material, como usar o material concreto, né? A importância do uso desse material concreto para a aprendizagem. Vamos embora, manda essa para todo mundo que você conhece. Professor, mãe, pai, tá? Pedagogo, psicopedagogo, para quem você quiser, vai mandando essa live aí pra galera. E já vou chamar aqui a Juliana. Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui, tá? Daqui a pouco eu olho todo mundo e vou falar com todo mundo. E aí, Juliana tá entrando. Boa noite, Marlene. Boa noite. Boa Boa noite, pessoal. Oi, Sandra, querida, tudo noite, bem? querida. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz. Muito obrigada por ter aceitado. Eu é que agradeço pelo convite. Finalmente chegou o nosso dia, né? Faz tempo Foi. que a gente estava ensaiando essa live. É Finalmente verdade. deu certo. Eu Mas agradeço muito essa eu oportunidade. Eu fiquei muito feliz e quando eu fui primeiro seguidora de Juliana do que Juliana ser minha seguidora, tá, gente? Boa noite, tá minha sogra aí, minha cunhada Aninha, minha irmã, obrigada, gente. Vai Eu, mandando pro povo, minha gente. eu tenho umas Vai amigas aí divulgando. também. Já vi a Liris, a Cris. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. E aí eu fui seguidora da Ju e olhei lá e eu, caraca, que massa, né? Uma mãe que entende do método, que ela aplica com os filhos. E aí comecei a ver várias coisas do Instagram dela. Fiquei mega curiosa, muito curiosa para aprender mais, porque apesar de eu trabalhar já na educação inclusiva e saber pouco, tá, gente? Muito pouco Ah, sobre o método Montessori, mas é muito bom você saber de alguém que tem uma mega experiência, porque, Juliana, você vai falar um pouquinho aqui dessa sua experiência, do que você já viveu, do que você aprendeu. Quero que você se apresente aí para o pessoal conhecer e ver que pessoa massa está aqui conosco nessa noite. Gente, escuto com muito carinho a Juliana, tá? Ai, você me põe num pedestal. Gente, eu sou uma mãe como qualquer outra. Só que assim, eu tinha um sonho, né, de estudar para poder me tornar professora ou assistente na escola em que eu trabalhava, né, como assistente nas salas Montessori. Isso nunca aconteceu, eu nunca fui escolhida para estudar Montessori, era mandada lá para os Estados Unidos. Só que eu tive muita sorte, né, ao casar com meu marido, ele foi transferido para os Estados Unidos e aí lá eu fiz o curso para trabalhar com crianças de 3 a 6 anos, né? O curso dura um ano e meio. E durante a formação eu fiz estágio numa escola muito linda, que ficava dentro de um parque, né, nacional americano, e com aqueles materiais perfeitos. Então, assim, eu já era uma apaixonada e eu pude, assim, me envolver mais ainda, né? Compreender melhor o outro lado, né? Porque eu era apenas uma mera espectadora. E assim que a minha filha nasceu, aí eu parei de trabalhar na escola, né, para me dedicar só com ela, que ela nasceu prematura, então eu preferi ficar com ela, cuidando dela, e já fiz o curso de Montessori para bebês também, de 0 a 3 anos. E aí, quase antes do meu segundo filho, do meu filho nascer, né, eu só tenho a Júlia e o Lorenzo. Chega. Aí, antes dele nascer, eu tive a chance de trabalhar numa escola com a faixa etária de crianças mais novinhas.
Até queria saber do pessoal que está assistindo, se vocês são professores ou se têm filhos, qual a idade dos filhos com que vocês ou trabalham ou que vocês têm, né, para a gente direcionar nosso papo, né, Sandra? E outra Isso. coisa, daí quando a gente foi morar na Suíça, minha experiência, assim, é tudo por conta do trabalho do meu marido. Lá eu abri uma escolinha, um grupo de brincar, usando materiais Montessori, usando os materiais sensoriais Montessori. Então, foi uma experiência bacana, assim, que eu gosto muito. Eu tenho percebido muito no seu perfil, você coloca muitas atividades sensoriais para discriminação de cor ou de tamanho. Recentemente você pôs material de matemática, né? Eu vejo isso muito, muito presente nos seus posts, Sandra. Como que você utiliza esses materiais concretos com as crianças que têm alguma dificuldade de aprendizado ou alguma necessidade especial? Na verdade, é a base, né, do meu trabalho, é o material concreto. Ah, Eu não posso dizer, eu uso o método Montessori. Não, eu uso material concreto dentro das necessidades de cada aluno. Então, assim, eu preciso ensinar matemática, né? É o que eu mais coloco, que é o que eu mais uso. Então, eu vou pegar, se o menino precisa quantificar ou então entender, por exemplo, os conceitos matemáticos, uhum, né? Grande, pequeno, eu vou usar materiais do dia a dia dela. Eu vou usar ah, materiais que estão ali no dia a dia da criança para que ela compreenda melhor, né? Então, faz muito mais sentido, e não só para criança especial ou com déficit de aprendizagem, mas para todas as crianças. Faz muito mais sentido quando a gente pega algo do dia a dia dela sim. e traz e mostra, olha, esse é grande, esse é pequeno. Então, um irmão mais novo, um irmão mais velho. Olha, você é o mais novo, você é menor, seu irmão é maior porque ele é mais velho. E aí também pegar aqueles Legos, né? Fazer aquelas torres. Sim, aham. Eu tô até aqui com a Torre Rosa, eu separei alguns Aquela materiais, né? Olha que perfeito, bacana. Esse material, né, na verdade são 10 cubos, mas eu selecionei só os 5, né? Senão não ia nem conseguir carregar. perfeito. Mas ele ensina o sentido de dimensão, né? Ele são cubos, né? 3 dimensões. E a criança consegue ter a noção de menor para o maior, tanto que o último cubo, né, que esse aqui, ele chega a ser super pesado. Então a criança tem a noção mesmo de que algo que é grande, ele é mais pesado, ele é mais volumoso. É muito incrível, né? E isso muitas vezes, sem trocar uma palavra com o aluno, né? O aluno manuseia o material e ele aprende durante essa interação com o material. A doutora Maria Montessori era uma médica, né? E ela observou que as crianças, elas muitas vezes não prestavam atenção no que os educadores falavam e sim no que eles faziam, né? Então, esse trabalho que você faz é muito rico e tem muito a ver com o Montessori, Sandra. Isso é Isso, muito isso mesmo. joia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também. Montessori, você já falou que ela era médica, ela também era pedagoga, e ela que começou essa pedagogia científica, né? De Sim, analisar, observar e então construir um método, né? Mas eu queria exato. que você falasse como foi que ela começou com os materiais de madeira, o que foi que levou ela a ter essa ideia, a organizar as aulas com esse material. Tá. Ela, assim que ela se formou médica, ela teve a chance de trabalhar num instituto psiquiátrico, né, com 2 outros médicos, né, o Seguin, né, não sei como pronunciam, e o Itard. E os dois já utilizavam alguns materiais, né, de madeira, mas a maioria do trabalho deles era apenas com crianças que tinham deficiências, né, e além disso, eles só observavam para fazer experimentos, para anotar os resultados. Maria Montessori foi a primeira pessoa a realmente baixar. Nossa, errei feio a palavra. Não é baixar. Descer ao nível da criança, olho no olho, aquele nível de respeito e perceber que aquelas crianças elas precisavam
serem enxergadas como o homem que existiam dentro delas, o futuro homem, a futura mulher que aquela criança iria se tornar. E dá um pouco de dignidade para essas crianças. Então, através do manuseio, né, dos materiais, mas assim, dando muito respeito para essas crianças, deixando-as escolher livremente. E aí ela alterou alguns dos materiais, outros ela continuou utilizando assim como eram. Eu acho que um dos primeiros materiais foram as barras vermelhas, que eles ensinam exatamente o tamanho, né, de curto para longo. A barrinha mais curta tem 10 centímetros e é mais longo 1 metro. Então, você imagina uma criança de 2, 3 anos de idade carregando um bastão de 1 metro e tem realmente a sensação de algo longo, né? E, É. e outra coisa que eu gosto de fazer, Sandra, é falar assim, que você em casa não precisa gastar dinheiro com material Montessori, não vá atrás de comprar uma barra vermelha, usa um cabo de vassoura, usa uma colherinha, uma colher de sobremesa e uma colherona de pau para mostrar essa diferença de tamanho, sabe? Eu acho que Montessori tem que estar presente em todas as casas. Eu não gosto dessa visão elitista Montessori. Maravilha, maravilha, porque tudo se torna mercado, né? Mas É tudo se verdade, torna um sim. mercado. Mas a gente tem que ter, é como eu coloquei hoje, aquela atividade, eu postei uma atividade, né? Pregadores pequenininhos, ou pode ser outro pregador, você pode pintar o pregador bonito, Sim. ou pintar guache, você pode pegar um pedaço de tecido, enfim, e fazer a criança colocar, ou até mesmo estender uma roupa, e aí nas roupas você Aham. mostrar todas as roupas da criança, e ali você pode trabalhar dentro do contexto mesmo da sua própria casa, né? E o que É eu acho mais verdade. lindo nessa metodologia é que realmente, do fundo do coração dela, eu acho, pelas palavras de Maria Montessori, que ela fala assim, educar para a vida. É Então, esse verdade. educar para a vida é você trazer, mostrar a realidade da criança e desenvolver a criança dentro daquela realidade. É verdade. Ela vivenciando as coisas, né? Então, Com não certeza. precisa porque o nosso ensino hoje, ele é muito abstrato ainda, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a É. gente está Ah, engatinhando para esses processos de aprendizagem, de uma pedagogia mais ativa, com a criança mais ativa dentro do contexto aham. de Mas eu aprendizagem. imagino que é um modelo meio que americano, né? De avaliar a criança apenas pela inteligência, talvez racional, né? Lógica. Existem tantos outros tipos de inteligência, né? Sandra, como é que você utiliza os materiais concretos para fazer uma avaliação das crianças que você atende? Então, eu sempre vou fazer a avaliação, por exemplo, eu faço uma sondagem pedagógica Uhum. antes de começar o trabalho com a criança, No né? primeiro encontro. No primeiro encontro, porque eu preciso saber que nível que a criança está. Normalmente, quando a criança vem para mim, vem com uma queixa, ele não sabe ler, ele não sabe matemática, ele não sabe contar, ou então, detesta português, não gosta de letra, não gosta do... É bem assim que eu já vem para mim, né? E aí, Sim. quando eu vou fazer o atendimento domiciliar, eu chego na casa da criança, com o material dele, vou perguntando dentro daquele contexto da criança, né? O que é o maior, o que é o menor, aí já vou percebendo se a criança entende, né? De grandeza, se a criança entende de sequenciamento. Sequência é tão importante, né, para a linguagem. Eu Então, aí eu vou também trabalhando. tive isso. Eu tive também, assim, uma requisição, né, de uma mãe que gostaria que eu alfabetizasse a criança e a criança precisava aprender até a sequência. Então, assim, não adianta a gente sair correndo se ainda não engatinhou, né? Tem muitos passinhos, né? Então, Juliana, isso eu queria te perguntar isso. Quando já tem uma outra pergunta, porque não está dentro. Porque do que você falou, quando eu falei assim, que aqui no Brasil e tal, e você falou, não, acho que vem muito do americano. Então, eu queria que você falasse a título de curiosidade, porque a galera Aham. veio falar comigo, algumas pessoas vieram falar comigo assim, eu vi o currículo dela, vou dar um jeito de entrar na live, vou ver se dá tempo de entrar na live. E assim, fala só um pouquinho assim, dessa sua experiência em vários países, né, em alguns Uhum. países.
de você perceber a educação. Porque às vezes a gente que é brasileiro, a gente costuma só denegrir aqui, né? É Ah, verdade. a educação no Nossa, Brasil, a educação no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa bom. pedagogia aí no mundo afora. Fala aí um pouquinho para mim. Gostei, gostei. O perfil americano, né? Existe muita competitividade. Você pode ver que nos esportes são muito competitivos, né? Desde pequenos, as crianças estão incentivadas a serem muito boas em algo, para que na época da faculdade eles possam ganhar bolsa. Então há assim uma extrema exigência, eu imagino, né? Que assim como nos países asiáticos também, para as crianças se saírem muito bem na área de matemática, por exemplo. E eu vejo que aqui no Brasil, eu acho que tem uma média entre assim, pais que permitem a criança aproveitar, né? O dia a dia também não exigem tanto. Tem, lógico, aquelas famílias que levam a criança para a escola, depois para o balé, para a aula de inglês, e assim, exigem muito da criança, né? Mas eu vejo isso muito presente nos Estados Unidos. E na Suíça eu já vi o oposto. A Júlia está com 5 anos. Ela teve a chance de iniciar o kindergarten lá, que é o pré, né? E lá Sim. não iniciam o letramento, não iniciam nenhuma alfabetização antes dos 7 anos. Lá eles incentivam muito o livre brincar, porque ao brincar, né, eles aprendem tantas coisas úteis, solução de problema, né? Raciocínio lógico, conflitos, socialização. E lá eu pude ver a importância de outras coisas, assim, da rima, da música, observar as estações do ano, um respeito profundo pela natureza. Isso eu posso contar, assim, como experiência, mas eu acho que os brasileiros tinham que falar com um pouquinho mais de amor, assim, do nosso sistema. É claro que escola pública, aqui a gente fica triste, né? Mas a gente vê exemplos maravilhosos, né? Tem 2 escolas públicas que eu costumo visitar quando eu estou aqui em Campinas, a Fundação Firma Casa e o Centro Paulino, que atendem crianças, são creches, né? Gratuitamente e são Montessori, escolas Montessori. E eu já fiquei sabendo que existem outras pelo Brasil. Então é uma questão de saberem definir bem como está sendo utilizada, né, a verba que eles recebem, né? E também de difundir o conhecimento, né? Da gente estar, como uma live dessa hoje, a gente pegar, ser Exato. multiplicador, né? Então, eu trago você, que tem essa super experiência, aí pessoas estão aqui na live, essas pessoas vão divulgar, olha, vi na live que é assim e tal, que Tomara. isso é muito importante. Porque é justamente assim que começa, são com passos pequenos, que aí a gente vai conseguir alcançar várias pessoas e mudar um pouco esse pensamento engessado sobre educação, né? Legal. Ô, Sandra, eu adorei aquele Reels que seu amigo que fez, né, das letras, tentando ler, né? Realmente, meu filho sabe todas as letras e não consegue ler. E no Montessori a gente ensina pelo som, né? Então eu até separei aqui, olha, isso aqui eu fui num bazar. Sabe quando você compra essas coisinhas assim, ó, Sim. asa, tá tudo embalado porque uva. Então a criança vai tendo a consciência fonológica, né? Eu ganhei um clipe maravilhoso, eu vou guardar ele para ter a lembrança do Mickey, né? Muito Ah, que bonitinho. massa! Mas para quando assim a criança aqui tem um avião, olha que bonitinho. E sabe, é coisinha de R$ 2. E eu tenho certeza que em casa a gente começa a catar tralha, assim, e consegue objetos concretos. Então é muito mais fácil você alfabetizar uma criança utilizando esses pequenos objetos que eles vão ter a memória sensorial de ter pego, olha, esse avião estava geladinho, ele cabe dentro da minha mão, a criança vai talvez imitar o avião. Ele vai lembrar que o A é de avião, do que essa decoreba, a repetição do nome da letra, né? Que não. A gente já Sim, vê o que não funciona, né? Não dá certo. verdade. E ali, ele é um comediante aqui, né? Daqui.
Não é Ai, eu ilustrado, ele é achei um muito comediante. engraçado. E Ah, aí ele dubla, ele é muito massa, ele pega coisas assim de educação bem engraçadas. E que aí eu, jóia. caraca, vou colocar ali para explicar que ensinar a letra não garante que a criança vai aprender a ler, vai saber ler. Ela vai decorar o nome Nossa, da letra, que é. é totalmente diferente do som da letra. Tem Aham, letras, e a gente costuma falar usando o método fônico, como você falou também, que aham, o professor também usa. Então a gente trabalha só as vogais que têm o som do nome da letra, né? Que é A, E, I, aham. O, U. Sim, Ele depois o tem som. R, F, né? Fica muito diferente. É muito... Isso aí que você falou agora foi bem legal, você já me trouxe várias ideias também, porque eu trabalho, a gente trabalha a literação, que é, por exemplo, você falou do avião, né? De pegar o avião. Uhum. Eu tenho uma super ideia. Já imaginei Ah, uma atividade, porque eu sou assim, elétrica. Aí já imaginei uma nossa, atividade. duas. Aí já imaginei uma atividade, eu pegar vários brinquedos, e brinquedos que começam com A, se eu estiver ensinando as vogais. Com A, com E, com Hum, I, com O, com brinquedo, coisas de casa, e separar, coloca a letra bem grande, assim no ótimo. chão, Aham. e vamos pegar todas as coisas que começam com A. E aí a A criança vai pegando e Amora, vai colocando havia. ali no chão. Isso é massa! Ótima E ideia. aí, eu achei legal quando você falou sobre Mickey, porque realmente o som do M é né? Hum, Aquele som, muito massa isso, muito massa. Eu é. nunca pensei também de fazer isso como você fez, tipo, o Mickey, Ah, entendeu? eu falo bem devagar quando eu vou pronunciar. Massa isso, porque Aprendi. assim, na pronúncia eu sempre faço assim. Eu digo, por exemplo, escreva Mickey. Mickey começa, mas eu não assim como você fez. Ah, tá. Mickey, É, eu entendeu? não separo som por som, não, porque senão as crianças elas ficam esperando sempre por isso, né? Pense bem, olha, Sandra, quando um bebê, ou quando a gente ouve uma outra língua, a gente tá ouvindo, né? Blá, 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 a gente nem sabe quando para entre uma palavra ou outra, né? Quando alguém tá falando japonês, não sei se você fala japonês, eu não falo. Então, Não. né? A gente não sabe quando é uma palavra, quando é outra. E a criança, ela também, ela vai, aos poucos, ela vai se ligar que é um outro som, né? Sim, sim, Lógico que sim. o Q já chutei o balde, que vai ficar bem difícil, né? Mas as outras palavras, né? Se for maçã, marrom, né? Outros tipos de palavras já ajudariam muito. Tá aí uma ideia, pessoal que fizer no final de semana uma atividade assim, né? Filme Já tudo. marca eu e a Sandra nos stories para a gente incentivar outras mães, Aí. né? Sim, muito bom, muito bom. Porque quando a gente está começando, não sei se travou de Juliana para mim, travou para você, galera. Ou eu Para estou mim tá travada? travado. É, Voltei, voltou. voltei, graças a Deus. E aí, dentro desse contexto, a gente já entrou para a parte de letras, mas eu queria que você falasse um pouco assim, das características dos materiais sensoriais. Sim, E, vou falar. e qual é essa função, assim, de usar esse material sensorial? Você desse uma explicação, um exemplo, tá? Tá bom. É assim, cada material ele tem um objetivo. Então, o objetivo da Torre Rosa é ensinar a dimensão. Cada Certo. cubo ele é 1 centímetro menor que o outro e não é cada cubo de uma cor, por exemplo. Todos os materiais Montessori isolam os outros conceitos para não haver confusão. Então, muitas vezes você vai numa loja, eles falam brinquedo educativo e não é aquele brinquedo hiper colorido, é aquela coisa cheia de estímulos, né? E o Montessori normalmente, né? Isso aqui eu até mostrei ontem. Isso aqui é para mostrar a gradação, né? Aqui tem um tablete bastante granulado, né? De areia. Outro mais ainda. Tá Hum, vendo que todos são amarelos? Eles não diferem, eles não são cada um de uma cor, todos são do mesmo tamanho. Então, cada material tem as características iguais, apenas com um conceito de diferente, né? Para a criança poder aprender. mas, A Cris perguntou por que a torre rosa é rosa. Sabe por quê, Cris? Porque era a única tinta que Montessori tinha disponível no dia.
quando eles montaram, né, essa primeira casa de Bambini, eles fizeram tudo com restos de madeira, com restos de material, com o que tinha. Era a única cor que tinha. Ela poderia ser de qualquer cor e também podia ser neutra. Eu até separei aqui, né, assim, esses blocos, assim, de montar sem nenhuma cor, eles são excelentes, porque desde os 12 meses de idade, que a criança começa a ter gosto, né, por empilhar, por encaixar, isso aqui ajuda tanto. Olha quantos conceitos você consegue ensinar, né? O círculo, o cilindro. Olha, se um é mais fino ou mais grosso, mais alto, mais baixo. Isso aqui é uma aula. E é uma caixinha de blocos normais, daqueles que a gente compra bem barato. Não é tão caro, sabe? Melhor do que o colorido. E nos materiais de ciências, a gente tenta trazer a ciência para dentro da sala, né? Assim, de acordo com o interesse dos alunos. Então, normalmente vai mudando as atividades que tem em ciências, vai mudando um pouco o que tem em linguagem. Matemática quase sempre igual, né? A caixa de fusos, que tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu ensino a fazer de um jeito super fácil, né? Ninguém precisa gastar dinheiro. Qual é o seu canal para pessoal? Também é Juliana Mamãe Montessori. Todo final de semana eu coloco um vídeo novo lá. Tanto para coisas para bebês, para crianças mais velhas. Perfeito, perfeito. Eu estava vendo esse material e um material que a gente usa muito em matemática o material dourado, os cubinhos de madeira, né? Sim, eu tenho também. E aí tem uma seguidora aqui, minha amiga Aliciane, falando, aqui na escola ela trabalha em escola pública. Ah, que joia! A Aliciane tem uma colega também que trabalhava em escola pública, que ela me deu, ela disse assim, eu fui ensinar ela sobre o material dourado. Ela, Sandra, como é que eu ensino e tal? Aí eu fui explicar a ela, né? Sim. Material dourado não tem lá na escola, não. Aí eu mostrei ela que era de madeira, crua, que tem também assim, né? Ela, meu Deus, tem um monte de caixa lá na escola, eu nem sabia. Olha só, é maravilhoso. Mas, gente, o material dourado, para quem não sabe, ainda vale dar um Google. Eu vou dar um Google para vocês não saírem daqui, tá? Peraí. Mas só para explicar para vocês que eu não tenho aqui para mostrar, né, ao vivo. Eu tenho, mas você tem? Não, eu vou mostrar aqui, ó. Um cubinho é uma unidade, 10 cubinhos são a dezena, esse tabletão aqui é uma centena, e os 1000, né, cubinhos formam um milhar. Então, as crianças aprendem matemática usando isso, né? Eles aprendem a contar, por exemplo, até o 12, eles usam uma dezena mais 2. E eles aprendem a fazer adição, subtração, aprendem a mostrar números assim bem grandes, tipo 2.587, né? Coisas bem complexas que uma criança que não tem acesso a esse material concreto ficaria difícil. Mas eu também tenho outra ideia. Dá para fazer com miçangas, gente. Pega cada miçanga é uma unidade, uma miçanga grande, assim, sabe? Miçanga bem. Ó, eu tenho. Aqui é a casa das bugigangas, aqui na casa da minha mãe. Pega umas miçangas grandes, então uma vai ser uma unidade. Aí pega um clipe, um alfinete grande, coloque 10, aquele vai ser a dezena, entendeu? E aí, e tem gente que tá falando os valores relativos e absolutos como esse, e não fica... Isso, verdade, não fica dúvida mesmo. É um material concreto, não tem como... E as crianças amam mesmo, Aninha. Eles se sentem poderosos, né? Eles sentem... não sei, porque parece que matemática é algo que é só para criança mais velha, muito grande, né? E aprendendo assim, do concreto... Sim, sim! E você sabe que Montessori começou a ensinar as crianças que tinham algum retardo mental, né? Sim. E dentro de 2 anos, essas crianças foram testadas e elas estavam lendo, escrevendo, fazendo contas, tudo iguais aos outros alunos normais, né? Mas eu vi uma frase assim aqui no livro A Descoberta da Criança. Eu tô começando um clube do livro amanhã, né? Mas é tão... Opa!
Vai É ser pelo WhatsApp, Google vai Meet, ser... é pelo Google Meet, né? Eu tô num grupo no Telegram. Se alguém ainda quiser entrar, tem vaga. Eu mando as informações hoje à noite. Ah, eu não Pronto. vou achar a frase exata, mas é assim, se ela conseguiu fazer isso com os alunos que tinham deficiência, só quer dizer que os professores, com os alunos normais, devem reprimir tanto o conhecimento desses alunos normais para que eles fiquem num nível tão assim, Baixo, sem né? baixo. Porque Então, é assim. Tá, pode falar, pode falar. Pode falar. é muito triste, assim, como a criança era tratada com opressão, né? Ela tinha que obedecer regras, ela não podia. Ah, aqui, ó, vou ler, tá bom? Leia. A ideia de que uma nova educação surgia no mundo pedagógico ainda não havia conseguido impor-se, nem tampouco se admitia que uma nova educação pudesse elevar as crianças com necessidades especiais a um nível superior. Muito menos se compreendia que um método educativo capaz de elevar o nível mental dos deficientes pudesse também ser utilizado para as crianças normais. Ah, mas não é exatamente aqui. Ah, mas depois é muito triste, assim, quando a gente vê o que se faz com as crianças normais. Então, quando ela pôde. Ah, aqui. A conclusão foi que tinham sido aqueles materiais, né? O método dela tinha sido auxiliado no seu desenvolvimento psíquico, enquanto as crianças normais haviam sido, pelo contrário, sufocadas e deprimidas. Olha, quanto repressão, né, de possibilidade de aprender as crianças numa escola tradicional levam, né, porque elas não podem seguir o interesse, seguir um caminho individual como em Montessori. Talvez, se as pessoas que estão assistindo não conhecem muito bem, cada criança, ela trabalha sozinha, sem o guia da professora. São 20 crianças, cada uma fazendo uma atividade, é a coisa mais linda do mundo. No modelo que a gente tem de educação, tem aqui umas amigas aqui, professoras. As professoras colocam aqui de primeiro ano, como é que vocês imaginam uma turma onde 20 crianças na sua turma e cada uma fazendo uma Coloquem atividade? aí. Eu quero Como é que saber o fica que o que vocês psicológico aí de imaginam. vocês? Então, só Eu de quero imaginar essa saber. situação. Eu quero saber, porque Eu, coloca aí, gente, que eu quero ver. eu também Enquanto quero. elas mandarem. Gente, eu fiquei pensando, porque o método, né, Montessori, assim, eu tenho influência do método, mas eu não trabalho o método Montessori. Porque o Sim, método é uma forma de fazer. Não adianta também, é uma coisa também que eu quero dar um alerta aqui para os pais que estão aqui. Porque às vezes a escola se auto-intitula, né, Montessori. aham. Se é para ser montessoriana, realmente ela tem que estar aplicando o método, tá? Sim, tem que Não, ter os professores treinados, tem que ter os materiais originais, sim, ó, é minha amiga falou verdade. inacreditável, uma escola com criança. Eu trabalhei numa Tem escola com controle do adulto e respeito ao erro como processo individual. Isso mesmo, a Denise. ó, minha amiga que falou também, Eu Dani. não Eu estou não nem estou conseguindo nem conseguindo. imaginar. Porque a Gente, gente tem. E uma coisa que eu fui muito cobrada, eu trabalhei numa escola construtivista aqui ah, em que Sergipe. legal. E aí eu fui muito cobrada aquela questão de você tem que ter o domínio da turma. Caraca, como é que tem domínio da turma, meu? Então, eu foi um choque de realidade, a prática com a teoria, né? Mas, Sandra, você sabe que eu também, eu dou aula desde que eu tinha 15 anos de idade, né? Eu dava aula de inglês, eu tinha esse negócio, né, de ter o controle. E justamente é quando você se torna neutra, se torna tão pacífica e tão calma no meio deles, eles seguem você, é natural, você vai É, emanar essa tranquilidade, essa paz. Se cada um tá fazendo o que quer, o que gosta, não tem quase briga, não tem intriga, é muito pacífico. Quando uma sala está normalizada, claro, ela demora de 3 a 6 meses para a sala se normalizar. Aí o resto do ano é uma paz. Aí quando entram uma nova turma, leva lá mais uns 2, 3 meses, mas é assim. interessante, por exemplo, vamos iniciar o ano. Então já se sabe que 3 meses é só para adaptação e a turma pegar o jeito.
Sim, ensinar, por exemplo, enrolar o tapete, que todas as crianças sempre trabalham em cima de um tapetinho. Então, a primeira coisa, se eles vão escolher trabalhar com a escada marrom, que é bem semelhante à torre rosa, né? Mas são paralelepípedos marrons, eles ensinam o volume, também enormes, assim. Então, a criança vai, pega o tapete, abre, aí vai, pega de um por um, monta, se quiser monta para cima, monta para o lado, quando acabou guarde, depois volta o tapete. Então, a primeira semana de aula, a professora, ai, vamos abrir, vamos, mostra na roda como é que abre e enrola o tapete, aí dá chance para um, dá chance para outro, aí vamos servir água de um copo para o outro, porque são as crianças que se servem, né? Então, essas primeiras semanas, assim, acontece um monte de acidente, mas eles vão lá, eles mesmos limpam, eles secam, os mais velhos ajudam os mais novos, andam na linha, né? Que a gente trabalha várias coisas na linha, ritmo, né? Percepção, movimento. Essas primeiras semanas são exaustivas, mas vale a pena para o resto do ano letivo. Não tem. É outra realidade, viu, minha gente? É outra vida. Pior que As é meninas estão verdade. aqui sem conseguir elaborar em sua mente. Tá. Porque é Vai aquela ficar coisa. gravado, Sandra, porque depois Vai eu sim. coloco um link, por exemplo, de uma sala. Tem um vídeo no YouTube que é Vou anotar. um pai que eu acho que filmou o filhinho, né, com autorização da professora e tal. O dia dele, tem uma pergunta bem legal da Flávia, ó. Filmou o dia a dia desse menino chegando na escola, desde que ele chega, pendura a mochila, tira o casaco, fala oi para os amigos, guarda o sapato, vai lá, escolhe o trabalhinho dele, aí ele para, conversa com o amigo, volta para o trabalho dele, guarda, escolhe o lanche. Então é muito legal. Depois, quando tiver no IGTV, eu coloco. Alicia, geralmente as salas são de 3 a 6 anos, tá? Misturada. Você viu a pergunta da Flávia? Vi sim. E uma coisa que eu ia falar é fazer uma ponte com ABA, né? Que eu sou pós-graduanda em ABA e deficiência intelectual e TEA, autismo. Então, Aham. e uma coisa bem interessante que você falou aí é que a gente sempre traz para a criança autista, a criança com TEA e também a criança com TDAH, tá? Porque a criança Uhum. com TDAH ela tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade. Aham. Ela tem essa dificuldade de ficar atenta. E se for uma criança que tem mais déficit de atenção do que a hiperatividade, ou mais hiperatividade do que déficit de atenção, dá no mesmo. Porque a gente precisa do concreto. E a criança que é autista, a pessoa com autismo, ou Aham. que tem alguma deficiência intelectual também, ela precisa do concreto. Né? Ela Precisa. precisa do concreto. Então, o método Montessori é muito interessante. Eu não tenho apropriação para estar falando isso, mas dentro da influência que eu tenho e da questão de aba, veja o que foi que Juliana falou. Juliana falou que nos primeiros dias, primeiros 3 meses, na verdade, os primeiros 90 dias, vai fazer uma adaptação. Nessa adaptação, o que vai acontecer? A professora vai dar um modelo e vai permitir que a criança faça, né? É E o que a gente muita rotina, E o que a repetição. gente sempre propõe para a criança autista, a criança com TEA e a criança que tem a TDAH? Rotina. E que a Exato. gente dê o modelo antes para que a criança aprenda. Então, uma criança com TEA, o que ela precisa? Ela precisa, muitas vezes ela não entende o que você está falando. Então, ela precisa que você mostre como fazer. Então, Exato. eu vou dar o modelo e depois eu vou propiciar, né? Vou proporcionar situações onde a criança vai fazer. E uma coisa de aba, de análise do comportamento aplicada, né? Naturalística, que é a linha que eu sigo e aplico, é que a gente é bem voltada para essa questão montessoriana, tá? É Que muito influente, lindo. no meu ver, né? Que a criança ela vai ter contato primeiro e a gente vai ali fazer questionamentos para que a criança ela aprenda. E também, essa parte que você falou de matemática, né? O material dourado. Impressionante como eles aprendem rápido. É verdade. A questão de entender, porque quando eles vão fazer aquela continha de mais, que você coloca 9 mais 3 que dá
12. Então, a criança não entende que um tem que ir para frente. Virou 10. É, E fica então, porque aí ela troca colocado. os 9, quando tem 9 unidades e o 10º unidades, você troca por uma dezena. É Perfeito. Então, maravilhoso. por exemplo, eu até coloquei aqui, tá feio. Eu vou pegar um outro material aqui Ó, também. ó. Aí Ah, aqui, por unidade. exemplo, né, um quadro Isso. de valor posicional. Aí, unidade, dezena, centena. Então, quando ele percebe, você diz assim, vamos pegar 11. Aí pega uma dezena, aí conta Dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11. Eita, sobrou um. Aí fecha uma dezena e tem uma unidade. Então, você coloca no quadro de valor posicional, você dá ajuda visual e concreta, gente, pra casca é É aprendizagem na hora. maravilhoso. Olha só, esse aqui é um mapa do planisfério, né, de terra e água. E se você perceber, é da Esmina. Eu vou fazer algumas apresentações para eles. Olha como é liso a parte da água e a parte da terra é toda áspera. Então, a criança pode fechar os olhos, delinear, né, com os dedos. E uma coisa que a Cris pontuou aqui mesmo é que realmente numa sala de aula Montessori é muito mais fácil ter concentração, porque é silêncio, cada criança senta sozinha, elas normalmente não dividem material. Então é um ambiente maravilhoso para crianças com TDAH, com autismo. Eu recomendo muito. Eu tinha um aluno, inclusive, lá nos Estados Unidos, que ele tinha muita dificuldade em se concentrar. Então, a cada mês, assim, a gente mudava a atividade motora grossa para ele fazer antes de se sentar para concentrar. Uma vez era tipo ter uma corda no chão, ele tinha que pular de um lado para o outro da corda. Outra era um bambolê que ele tinha que andar em número 8 ou dar alguns pulos, sabe? Para ele ter um tipo de movimentação com o corpo antes, né? Ficar um pouco exausto para depois a mente dele conseguir aquietar, né? E muito interessante isso que você falou, que eu também eu utilizo isso. Entre uma atividade e outra, ou eu jogo algum jogo, ou então tem Ah, alguma atividade sei. que a criança possa se levantar, que a gente chama de reforçador, né? A gente vai reforçar a criança entre uma Ah, atividade e tá. outra. Então, Que eu vou fazer uma coisa legal. que seja do interesse da criança, eu vou fazer uma coisa que seja do interesse da criança, um jogo, ou tem crianças, inclusive, que gostam de ficar pulando, tem criança que gosta de ficar brincando de luta, então tem crianças que gostam de fazer circuito, eu monto um circuito, aí a criança vai e faz, ou então brinca, inventa que a almofada é o chão e o resto é tudo lava, daquele tem o jogo Ah, da sei. lava. Aham, Eu faço muito sim. isso. Aí coloca as almofadas da casa no chão. E aí, depois que faz uma atividade, vai correr para ver se ganha, o chão é lava. Enfim, de se movimentar, essa necessidade realmente, né? Como você trouxe, que massa isso, de trazer atividades de motricidade, né? Sim. Grossa, acorda para ele estar pulando. Então, já são aí, galera, se ligue aí para vocês estarem usando. Já vou aplicar e vou marcar você também. Que legal. Agora, eu queria Claro. também perguntar outra coisa, Juliana. Que sem os materiais Montessori, a gente já falou um pouquinho disso, né? Como aplicar essa metodologia em casa. Você falasse mais Então, aplicações aí. no caso de matemática, pode usar qualquer coisa como computador, pode usar grão de bico, pode usar botões, pode usar palitos, canudos, palito de sorvete, né? Qualquer coisa se torna um contador, né? Eu estou acostumada a trabalhar com crianças mais novas, né? Até no máximo 6 anos de idade. Então, no começo da live a gente perguntou as idades, parece que estavam menores, né, de 6 anos, mas talvez essas professoras trabalhem com crianças mais velhas, né? Então, assim, as minhas ideias, eu tenho muitas ideias gravadas no YouTube, de atividades de linguagem. O que eu falaria é que a gente sempre tenta trazer o real primeiro, né? Mostrar aquela coisa real para depois usar uma foto, usar uma imagem, nunca usar nada caricato, né? E a gente já falou de como a gente fala pelo som da letra, né? A parte Sim. sensorial, a gente tenta isolar os conceitos, então a gente trabalha bastante com o tato, com a visão, com o olfato, a audição, paladar. Tem algumas atividades onde a criança ela fica vendada e ela experimenta alguns sabores, ela
tenta descobrir o que é. Isso, você mesmo ao apresentar uma comida diferente para a criança, você pode mostrar duas opções, uma coisa doce e uma salgada, uma azeda e uma amarga. Amarga é um sabor bem difícil, né, para as crianças, mas no dia a dia mesmo, um som mais estridente, um som suave, é questão de pontuar, apreciar também o silêncio, apreciar a textura das coisas, o que é mais macio, o que é grosso, o que é duro, mostrar texturas, né? Coisa, né? Muita possibilidade, né, Juliana? Muita. Eu tenho aqui, isso aqui é muito fácil de se fazer. São retalhos de tecidos, né? Foi comprado, mas qualquer um consegue fazer com pedacinhos, né, de tecidos. Aqui tem algo que parece uma toalha, tem tule, tem veludo, sisal. E a criança vendada, ela ter essa sensação, pode até usar os pezinhos, né? Porque nos pés as crianças têm bastante. O senso de tato é muito grande, né? Sim. É uma descoberta para eles, né? Interessante, porque a criança especial, que é a criança que eu gosto de falar daqui, dessa criança que tem uma necessidade específica, e também as crianças neurotípicas, né? Tanto as atípicas quanto as neurotípicas, porque é tão necessário essa vivência, esse pegar, esse sentir, para que a gente abra as portas, né? Eu gostaria muito, vai ter depois uma TO aqui, gente, falando sobre Que isso, sobre joia. a integração sensorial. E isso também que você traz do método Montessori, como está conectado com a integração sensorial, que as TOs trabalham muito, Que que às vezes a criança joia. ela tem uma questão de regulação sensorial, desregulação. Algumas crianças, né? Aham. E com TEA acontece muito. Então, quando você começa a trazer novos inputs para a criança, você traz novas percepções, novos sons, novos cheiros, texturas. Então, você vai abrindo portas ali, porque a gente trabalha muito com plasticidade cerebral, né? Então, Sim. a neuroplasticidade. Então, a gente vai dando um boom ali naquele cérebro, né? Trazendo esses neurônios Ou a você vai conectar até isso, né? refinando os sentidos dessa criança, porque essa criança pode já ter tudo isso muito apurado a todo tempo, o tempo todo, e isso até é confuso para ela, ela não dá conta de expressar tudo isso que ela está sentindo ao mesmo tempo, e você está dando capacidade dela reconhecer, e talvez ela falar, está muito claro aqui, essa luz me incomoda, está muito barulho, esse cheiro eu não estou gostando, eu preciso de um lugar mais calmo, né? Você está dando meios dessa criança reconhecer qualquer tipo de estímulo para ela poder reconhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Nomear e se perceber, né? Como ser. Perfeito, perfeito. Perfeito. E é isso que a gente trabalha, ali a Flávia falando, né? Ver como é importante aí, Flávia, para a criança com autismo, ela saber nomear, que a gente trabalha muito isso. A criança É, tem dificuldade na compreensão e também de expressão, né? Tanto de é, compreender o contexto, quanto de expressar o sentimento, expressar as coisas. Então, como é que ele vai aprender? Vivenciando, né? é. Então, E essa questão muitas vezes a mãe, o pai não tem paciência, ou também nunca pensou, né, em fazer essas coisas. A Daniela, acho que a Daniela fez bastante perguntas sobre curso, né? Daniele, eu tô terminando de gravar um curso para pais, né, e educadores, mas não profissional, né? Para crianças de 3 a 6 anos, que vai estar depois veiculado no Hotmart, mas vai demorar alguns meses, ele vai ser editado ainda. Fala também Se do seu é livro isso. aí para elas. Ah, gente, eu escrevi um livro muito querido, assim, para divulgar mesmo Montessori, para que as pessoas possam utilizar Montessori em casa. Ele está finalizado, foi formatado, foi revisado 1001 vezes. Eu espero que não tenha nenhum erro. E vai ser publicado logo mais pela editora Chiado. Ele vai sair aqui em Portugal. Ele vai estar disponível em algumas livrarias e também online pela Amazon na versão de e-book, né?
Ele se chama Montessori em Casa. Então, em breve, todos poderão praticar Montessori em casa. E também tem outra Obrigada. coisa que a Juliana também, ela dá consultoria sobre o método Montessori. Você pode pegar a Juliana aí. Entra aí no Instagram dela, tá? Manda uma mensagem para essa mulher. Diz assim, minha filha, eu quero aprender. Quero uma coisa mais aprofundada. Então você entra em contato com a Juliana e Pode ela vai dar uma conversar. consultoria. Ela vai. Você vai dizer o que você quer trabalhar e a Juliana vai te ajudar. Dentro do que ela já conhece, né? Do método e vai Sim, trazer eu para você recursos, formas de estar utilizando, vai te dar, porque ela tem repertório, tá, gente? Não é muita conversa, não, mas ela pode estar dando consultoria para vocês também, tá? Sim, eu Mamãe ofereci e várias. professor. Os 15 primeiros minutos são gratuitos, então vocês podem marcar, né? E aí, se for marcar realmente, né, uma consultoria de 1 hora ou tem pacotes de mentoria mensal, a gente conversa, mas. E você, como que você atende? Normalmente as pessoas te contactam pelo Instagram, como que fazem? Se alguém tiver interesse em. Não é pelo Instagram, gente. O pessoal me contacta, Ó, mas tudo bem, pode contactar a partir de hoje, mas é mais aquela questão do boca a boca aqui em Aracaju, São Andrelina. imagino. Então, eu estou trabalhando, comecei agora com a nova forma de trabalhar por conta da demanda, né? Muita Aham. demanda. Então, muito professor que às vezes não sabe, então, assim, como fazer, como aplicar. Então, eu lancei essa nova forma de trabalhar com a consultoria e também para pais, né? Até falei com você, Juliana, quando a gente conversou Excelente. sobre essa consultoria para os pais, que muitas vezes agora na pandemia tá com seus bebês, com seus filhos pequenininhos em casa, não quer mandar para escola, não quer mandar para berçário. Então, como vou estimular meu filho em casa? Então, eu trago dentro do meu conhecimento pedagógico, né? Eu trago formas de estar estimulando essa criança. Também a consultoria para a escola, para a formatação de PEI, adaptação escolar, adaptação curricular, adaptação de provas, avaliações de atividades, forma de trabalhar o Perfeito. lúdico em sala de aula, né? Que legal. E assim, é muito bacana. Estou muito feliz com essa nova forma de trabalhar também. Trabalho também a domicílio, Que só que joia. atualmente estou de agenda cheia, Que mas, bom. mas o atendimento a domicílio também é muito rico. É uma coisa que eu gosto muito, porque você está perto da família, você pode auxiliar ali juntinho. É muito E gostoso ver o progresso, né, das crianças. É você vê, imediato, né? e você vê a família aprender, a família se tornar protagonista dentro desse processo de aprendizagem. Sim. E Eu as faço, mães, elas ficam eu, angustiadas, né? Elas ficam, ai meu é, Deus, não sei como fazer, não tenho ideia. E às vezes eu pego mães assim, tipo, são médicas, sabem muito de coisas olha só. estratosféricas. Aí elas, meu Deus, eu não estou conseguindo ensinar isso aqui para o meu filho. Parece uma coisa tão boa, Sandra, mas eu não estou conseguindo. Então a gente também vai assessorar essa família, né? E Que como o maravilha. ideal é que a família não precise de mim mais, não Sim. é? E a É, família uma hora ou começa outra com que a seus família. próprios. Sim. Você sabe que eu estou fazendo pós em psicopedagogia e uma das coisas mais incríveis é que a criança ela não precisa ser aquele gênio, ela não precisa ser super inteligente, mas ela precisa muito ser amada e ela precisa ter o apoio da família, né? Ter uma família que acredita nela, isso faz toda a diferença. Então, se vocês são pais, se vocês estão vendo que a criança tem alguma dificuldade, confiem na criança, vejam a potência da criança, vejam o que ela tem de belo, o que ela tem de bom e foquem naquilo, né? Valorizem aquilo também. Não adianta só ver o erro, o problema, né? A gente tem que vibrar com as pequenas vitórias também, né, da criança. Perfeito. Eu trabalho sempre no modelo da gente comparar a criança com ela mesma. Então, a gente vai comparar o progresso Lógico. da criança comparado com ela mesma. Então, às vezes a família, a criança tem um déficit, né, de Sim, aprendizagem, e aí quer comparar com a turma. Não, a gente tem que comparar com a turma, é. a gente tem que comparar com ela mesma. Ela está Com progredindo, ela, 1 mês atrás, 2 meses atrás, claro. Olha, perfeito. Josi Ela é super Ribeiro melhor. fez. Eu adorei. Uma escola pode aderir à proposta sem fazer a mudança total para o método Montessori? Adorei essa pergunta. Sim! E eu vou dar consultoria para 2 escolas agora. E se você é Maravilha. professor, você tem interesse em trazer Montessori para sua sala,
O mínimo que dá para fazer é um cantinho da calma, gente. Um cantinho onde você coloca algo onde a criança consegue se centrar. Ela acabou a atividade, não tem mais o que fazer. Ela senta lá, ela consegue se acalmar, ela consegue dar uma meditada, ela consegue se pôr em paz de volta, né? Ou se ela teve um conflito com um amigo, a gente tem sempre chama Rosa da Paz, né? Eu aprendi isso numa sala lá, onde a criança segura a rosa, né? Ela tem a chance de falar para resolver o conflito com um amiguinho, ao invés de argumentar de um jeito mais grosseiro, né? Mais agressivo. Pode ter aquelas garrafas sensoriais, né? Que normalmente fazem. Mas qualquer classe, de qualquer sala, de qualquer idade, consegue adaptar algumas coisas Montessori. Mas um jeito disso é o professor mudar a postura, tirar o foco nele e dar o foco para os alunos, né? O palco é dos alunos, né? Ai, a Aliciane falando, meu filho é muito elétrico, ele se concentra com blocos. Olha aí, já é uma grande Ótimo, oportunidade que você isso está é muito. trabalhando, já que ele já vai unir o útil ao agradável, ele já gosta do material, então você vai ter várias Sim. possibilidades para conversar com ele, Aliciane. Agora me diga uma coisa, dê uma dica para a gente de como fazer esse cantinho. Você falou da garrafinha, A garrafinha é uma mas não garrafa pode ter normal nada. mesmo. Garrafa, mas eu sugiro não colocar muitas coisas dentro, sabe? Ela pode ter só uma cor, por exemplo. Então você coloca água, tem que pôr vinagre ou cândida, sabe? Alguma coisa que essa água não estrague, não vá mofar depois, tá? E por favor, ao fechar a garrafa, lacre ela ou com super bonder ou com cola quente. Aí dentro da garrafa você coloca um pouquinho de glitter, algumas miçangas, alguma coisa que seja bem pesada e alguma coisa que não seja muito pesada. E a criança ela pode é, fazer um movimento, né? Normalmente tem uma cola transparente que faz essa água ficar um pouco mais grossinha, né? E aí fica legal. Pode ter uma bandeja assim com areia que a criança pode desenhar com o dedo para se acalmar. Pode ter essa rosa, pode ter um sino, é uma boa ideia também, que a criança segura o sino e ela caminha em silêncio segurando o sino, para que o sino Sem fazer, não sem fazer toque, barulho? sem fazer barulho. Essa é boa, Aliciane, para o seu filho. E é bem interessante, porque vai ter que ter uma concentração. Eu estou É. tentando imaginar aqui. É, uma ampulheta também é legal, porque a criança senta, ela vira uma ampulheta e ela fica lá observando aquela areia cair em silêncio, né? É um desafio, é um desafio Já muito quero fazer grande. uma vez aqui na minha casa, que eu tenho um filho de 9 anos. Ele Ah, é então, elétrico. vai. E eu já fiz assim, ele faz aula online, e aí eu coloquei assim para ele algumas coisas sensoriais, realmente, assim, Uhum. massinha, um Lego para ele estar montando e desmontando. Tem uns Legos bem Ah, pequenininhos. Aí eu sei. trago para ele estar mexendo. Tem uns bonequinhos pequenininhos, eu deixo perto. Porque Que ele ali, durante legal. a aula, como são muitas horas, gente, É, verdade. eu digo a ele, você pode levantar, porque ele não consegue ficar muito tempo sentado. Sim. Ele tem várias coisas para ele estar mexendo, tem brinquedo por perto para ele estar mexendo. Então, eu estou pensando seriamente nessas coisas aí. Ó, Fazer esse eu tenho cantinho. mais uma dica, então, assim, exatamente para crianças desse tipo, né? Crianças que têm muita atividade. Eu sou aromaterapeuta também. Eu sou assim, mil e uma, sabe? Eu sou meio bombril. Então, você pega um vidrinho Rolon, né? Escolhe um óleo carreador, pode ser óleo de coco, que eu indico que ninguém tem alergia, né? E porque Certo. alguns outros óleos, tipo óleo de amêndoa, esses outros óleos, eles podem acabar ficando com cheiro ruim. E pinga de 8 a 10 gotas de óleo de lavanda, óleo essencial de lavanda. Fecha, deixa que a criança aplica no pulso, respira, que o óleo de lavanda ele é muito bom, calmante, e tem que ser óleo essencial mesmo, não adianta ser essência, não adianta ser nada artificial, tá? Porque o nosso corpo ele precisa receber mesmo, é muito concentrado e ajuda muito. As crianças conseguem se acalmar, é muito Olha bom. que bacana. É uma dica que eu posso dar para as mamães. Ah, legal, legal, muito bom. Então, coloca o óleo de coco.
dentro. O óleo de coco é o óleo que vai dar, vai ser o óleo carreador, porque se a gente pinga o óleo essencial direto na pele, é muito forte, sabe? É um tubinho de Rolon, você compra na internet mesmo, ou se você tiver algum vidrinho pequenininho, coloca óleo de coco, né, ou óleo de girassol, e coloca de 8 a 10 gotas de óleo essencial de lavanda. Mistura, assim, não precisa chacoalhar, você só mistura devagar. E a criança pode virar assim, ó, ou passar, né, com o Rolon, ou passa com algodão, com cotonete, né? Só de Legal. cheirar aquilo já traz mais calma. A lavanda tem propriedades muito boas pra gente, para as crianças mais ainda, elas são mais sensíveis que a gente, né? Eles costumam sentir muito mais sabores que a gente, os cheiros muito mais intensamente. Quem testar, conta pra mim se deu certo. Conta pra Sandra Eu também. vou testar. Eu vou testar, eu também vou testar tudo que você está colocando aqui, tá? Olha, é Ó, eu bastante quero só lição de casa. recapitular aqui com a galera umas coisas que a gente já escutou, né? Pessoas aí, que a Juliana já explicou pra gente, já explicou como iniciou esses materiais de madeira, como Maria Montessori começou. Quais as características dos materiais sensoriais, que é essa característica de serem só ter uma diferença, né? Isso, eles Mesma cor, isolam um mesmo tamanho, conceito. né? Isso. Isolar o conceito. Muito interessante. Esse de isolar o conceito, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. É excelente para você fazer avaliação. Você vai avaliar se a criança entende. Porque o Ah, corpo muito bem. é um conceito bem parecido aí, as psicopedagogas estão aí. É um conceito bem parecido com do da caixa ai meu Deus, esqueci agora. Geométrica, dos cubos geométricos. Que a gente vai ver que se a criança, por exemplo, tem triângulo grande, triângulo pequeno, triângulo grosso. Médio. Então, aí a criança vai ter que ir falando a diferença entre eles. São todos da mesma cor, só muda o tamanho. Aí, nesse caso do material Sim, Montessori, é muito bom para você avaliar se a criança ela sabe aquele conceito, porque você só sim. vai ter uma Se ela diferença, monta. E né? normalmente, assim, se a criança monta de um jeito assim, a gente não corrige, a gente deixa a criança perceber naturalmente, porque é porque ela ainda não incorporou aquilo, não está dentro dela ainda. Essa ordem, né? Não, ainda não, ela não está pronta ainda, então a gente não costuma corrigir a criança, a gente deixa ela aprender sozinha. Gente, é isso que meu coração fica aflito, acho que das meninas também. Da criança Ah, aprender sozinha. não tem necessidade. Só uma pergunta. Deixa eu concluir aqui com Sim? uma pergunta, viu? Ai, meu Deus, você me deixou nervosa agora. Eu não vou chegar lá para a criança e não vou falar nada. Não, Me... não, É isso. porque se a criança achou que tá bom daquele jeito, é porque a percepção dela ainda não está aguçada e apurada para perceber que ela montou do jeito errado. Então ela acha que aquilo tá certo. Não tem gente que dá a seta pro lado errado e acha que tá certo. Nesse caso é bom avisar, porque pode ocorrer um acidente, mas se a criança não percebeu ainda, é bom deixar a criança perceber sozinha. Não é a gente falando que vai vir uma coisa externa que ela vai alterar o que está dentro dela. É uma percepção que tem que vir de dentro dela, que depois vai ser externalizada através do jeito que ela monta a torre. Muito interessante. Igual quando a criança pinta a árvore de cor de laranja, a gente não deve apontar, mas essa árvore não é laranja, a árvore é marrom com a folha verde, assim, você tira toda a graça. É igual você chegar num quebra-cabeça e montar o quebra-cabeça para criança. Sim. Olha aqui, a Josi perguntou, né? Como é que fica o ensino da linguagem matemática? De linguagem a gente também não corrige, né? Na medida do possível, a gente deixa a criança perceber, a gente repete muitas vezes, fica mais então, né? Bloco, por exemplo, se eu queria que a criança escrevesse BL e a criança escreveu PL, eu ficaria bloco, bombom, né? Dando indícios, mas se a criança não percebeu, eu não vou falar é B, não é P, porque
o bom, né, do aprendizado está no processo, não no resultado, não no que a criança escreveu. A gente não está fazendo uma prova, ou de matemática também, eu vou lá e demonstro. Aí a criança fez e fez errado, por exemplo. Aí eu demonstro de novo, eu não aponto o erro da criança nunca, porque eu não quero criar um bloqueio para a criança, eu não quero criar nenhuma frustração para a criança. A criança ela tem que aprender sempre com com motivação, com acreditando nela mesma, sabe? Então, a matemática está errada? Não falo que tá errada, eu demonstro mais uma vez. Se ela colocou que 7 menos 2 é 4, aí eu faço do lado dela, olha, 7, eu tiro 2, vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. O meu deu 5, quantos deu no seu? Só isso, assim, sem apontar. Muito massa. A gente trabalha, eu trabalho em algumas situações, não são todas, sem alternativa de erro. Por exemplo, o que que eu faço? Eu tiro todas as possibilidades da criança errar. Isso, os materiais Montessori, na verdade, contêm controle de erro, porque nada se encaixa no lugar errado, né? Na verdade. Que legal, que joia. Como você consegue fazer isso? Com os materiais que você Por aplica, exemplo, você já pré-seleciona eles. tipo assim, vamos lá. Eu esqueci de pegar o apagador, mas tudo bem. Vocês vão entender. Por exemplo, eu coloco aqui, na verdade, digamos assim, eu coloco aqui 3. E aí eu já separo aqui 3 espaços para que a criança descubra. Ela vê o Ah, número 3. Eu estou ensinando o número 3. Aí aqui, entendi. 3 aqui, 3 Tá, espaços. E eu deixei aqui só 3. só três. Muito bem. Já que eu falei aqui, 1, 2, 3. Por mais que ela tenha déficit de atenção Aham, e ela se perca, mas aham. quando Ela vai aí depois eu vou completar. dizer, ah, sim, que número é esse? 3. Aí ela vai contar 1, Um, 2, dois 3. e três. E aí ela vai, sem errar, porque não tem como ela errar, porque só deixei Sim, 3 ali. Tem 3 espaços verdade. e o número ali. Então, não Que tem, quando ela legal. contar 1, 2, 3, ela vai remeter ao número, vai voltar, enfim. Então, Que é uma joia. forma da gente não permitir que a criança erre. A mesma coisa também para leitura e para escrita, tá? Você. Eu posso embaralhar ali as letras, eu deixo as letras só Hum, daquela palavra. Por exemplo, o tá. nome da criança. Aí eu separo já as letras móveis só do nome da Ótimo. criança. Então, eu vou fazendo o som de cada letra para ela ir montando, se ela não tiver o pré-requisito do som, Uhum. o nome dela, tá? Ou Aham. então, eu coloco o nome dela em cima e ela monta embaixo. Também pode ser Ótimo. colocar os espaços. Não sei se você já viu uma atividade que você coloca o nome da criança em cima e você coloca embaixo. Você coloca assim, por exemplo, Alice. Aí você deixa o espaço do A, aí só escreve o Lice. Aí embaixo você coloca só o espaço Sim, do A do faltando cada L. vez mais. Sim, Até a criança ótimo. aprender a sequência das letras ali do nome dela. Sim, é verdade. Então a gente vai tirando essa. Você Até para prepara não ter ela essa para o frustração. sucesso, né? Sempre. Exatamente. Muito Sempre é. E legal. tem crianças que elas não suportam a frustração. Elas É não verdade. aguentam. E entra ali Tem numa frustração. crianças de 40, 50 anos que não suportam, né? Eu Então, pensa, a gente tem que pensar nas gerações, né? A gente tem que pensar na nossa geração, como a gente foi criado, né? Para a gente criar uma geração um pouco melhor, não é não? Melhor. E quando a gente fala assim, para os educadores, para os professores, para a escola, numa consultoria, quando a gente vai falar, e a gente fala assim, gente, vamos diminuir a possibilidade de frustração para a criança. Aham. Acho que a gente quer deixar a criança, tipo, mimada, que ela não aguenta a frustração, então a gente não vai frustrar. Não é isso. A gente, primeiro, a gente tira a opção dela se frustrar, Aham. ensina, né, aquilo que ela precisa aprender. Em outras situações, a gente ensina a criança a lidar com a frustração em Sim. situações lúdicas. Aí eu uso muito os jogos, a brincadeira. Ah, Tipo, sei. o jogo eu uso demais. Tipo, e eu jogo de verdade com meus alunos. É muito raro. Aham. Eu não deixo eles ganhar. Não deixo.
Eu não deixo no jogo, eu não deixo. Eu dou indício, eu acho, mas eu não deixo eles ganhar. Eles têm, para ganhar de mim, eles têm que ser melhor do que eu no jogo. Uau, Ou é uma brincadeira. Entende? Então, entendi. ali no ambiente lúdico, de brincadeira, de prazer para ele, eu ensino que ele pode se frustrar e que ele tem como lidar com a frustração. E aí eu tenho uma amiga que está aqui, Dani, e ela bem sabe que eu falo assim, tá tudo bem, você tá chateado? Tá tudo bem. O que importa é a gente se divertir. Então, depois que a criança aprende no ambiente lúdico, na Aham, brincadeira, eu trago para a aprendizagem. que lindo, isso é importante mesmo. Muito legal. Muitas vezes esse tipo de comportamento acontece nas atividades de vida prática, onde as crianças elas fazem coisas como lavar louça, se vestir, né? Molhar uma planta, cuidar de um animal de estimação, né? Fazendo esse cuidado, onde elas se frustram porque elas não têm, eles não manuseiam tão bem algo, né? Não conseguem abrir e fechar um botão, alguma coisa assim. É nisso que vem essa frustração, mas a gente dando mais tempo, mais chance, ou facilitando um pouquinho, né? A criança ela aprende mesmo. Mas eu concordo que a gente tem que preparar, uma hora ou outra, preparar a criança para enfrentar as dificuldades da vida mesmo, né? E é É. necessário, porque inteligência emocional é uma coisa que eu vim aprender depois de adulta, depois dos meus 30. Eu Meu vim também. descobrir Eu tô aprendendo, inteligência né? Eu nem emocional. aprendi ainda. Não, aprender, assim, descobrir que existe, que é necessário, que eu Aham, preciso aprender. sim. Então, quando você traz esse método, onde a gente aceita que a criança erre, erre Aham, dentro do que a gente acredita, né? Mas que a gente possibilita que a criança erre, que ela aprenda com o erro dela. Então, a gente já está ensinando a inteligência emocional ali, a gente já está ensinando é, ela a se perceber e a perceber o mundo e que as coisas podem ser diferentes, não daquilo que ela espera, enfim. Ela vai perceber que o coleguinha montou diferente, que eu acho que isso acontece muito, né? Comigo acontece. é, Ela vai perceber que o do outro não está igual dela. Então, ela vai observar, na observação do mundo ali, ela vai fazer a modificação necessária. Isso é muito interessante, porque quando a gente é adulto, a gente aprende, fulano é bom. Fulano é bom porque ele é bom, né? Na escola. Fulano é muito inteligente. Menina, e você não cala a boca, Sandra, na escola. Essa menina, ela não cala a boca, mãe. Essa menina não para de conversar. Então eu achei por muito tempo que eu não deveria conversar, que eu deveria ser uma pessoa calada, né? Mas só que isso não aconteceu até uau. hoje, graças a Deus. Então, como isso tem uma influência séria. E aí, quando eu fui aprender inglês, momento aí que casos de família, quando eu fui aprender inglês agora adulta, isso reverberou no inglês. Eu tinha medo de falar. E aí o professor, Ai, Sandra, se solte, se solte. De onde vem isso? Aí eu comecei a fazer uma autoanálise. E uau. perceber que veio desse tempo de, olha, não fale, não converse, silêncio, né? Então, como Uhum, a gente acaba com a parte criativa da criança, com a parte de muito. ela ter segurança nela mesma, né? Quando você manda uma criança fazer silêncio, quando você manda a criança cala a boca, Nossa, né? Você não é sabe de muito nada, forte, né? né? Então, minha gente, vamos ter cuidado com os nossos filhos, né? Com os nossos alunos, como a gente passa para ele o erro, como a Juliana trouxe aí. Vamos ver se a gente muda, se a gente mudar essa percepção, a gente mudar, se aqui nessa live a gente conseguiu tocar você, se você conseguiu perceber alguns erros que você cometia, e você não vai cometer mais, a partir de segunda-feira você é uma nova professora, né? E uma nova mãe. Então, isso já vai mudar. Pense numa sala de aula de 20 alunos, você conseguir fazer crianças fortes, 20 crianças, e essas 20 crianças mais 20, mais 30, cada uma fazer mais 20, mais 30. Como o mundo vai mudar, minha gente? Como o mundo vai mudar? Eu quero agradecer a Juliana, quero agradecer Ah, a todos vocês que ficaram aqui conosco. Eu estou muito encantada, estou muito feliz. Quero que a Juliana fale aí, né? Faça as ai, considerações. eu tô super feliz. Eu acho que eu aprendi muito hoje. Tô com muito interesse em conhecer todas as pessoas que comentaram, né? Nossa, eu nunca participei de uma live que tanta gente comentou. Gostei muito, né? Sandra, estou encantada com o seu atendimento, quero saber mais, porque eu também, assim, quando me formar como psicopedagoga, né, eu gostaria também de atender pessoas nas suas casas, né? Eu estou de mudança, né, para Singapura logo mais. E então eu tenho muito que aprender com você.
Agradeço muito por essa oportunidade. Adorei te conhecer. A gente se conheceu, deve fazer o quê? Uns 2 meses, né? Essa live demorou para sair, mas finalmente. E eu quero te receber no Mamãe Montessori também. Vamos marcar daqui um mês, mais ou menos, para eu te receber lá, para você falar para o meu público também, que você tem um repertório riquíssimo, muito para ensinar para a gente também. Gratidão. Massa, que massa. Eu estou muito feliz, eu aprendi muito, mas eu quero aprender muito mais. Então, assim, continuo sendo sua seguidora, Liz, aprendendo. Tem muita live dela, tem muita live. Ela fez uma jornada de live aí, minha gente. Ontem foi, Tanta é. live. Eu só vi essa mulher ao vivo. Gente, meu Deus, tenho que acompanhar. Gente, ela nem deu para acompanhar todas. Mas vá lá, assista, aprenda. Se quiser uma coisa mais próxima, fala com ela para ela te dar uma consultoria, para ela te dar uma indicação de livro, de material, de curso, enfim. E eu sou muito grata, eu fico muito feliz, porque todas as pessoas que Ah, estão vindo aqui estão sendo pessoas assim maravilhosas. Essa conexão está muito legal. Com vocês que também que estão gostoso. participando. Acredite, gente, que vocês podem mudar esse cenário da educação, vocês podem mudar, porque é assim mesmo, é esse trabalho de formiguinha, uma É, passando a folhinha para outra, que a gente vai conseguir mudar, que a gente vai conseguir melhorar as próximas gerações, tá? Um beijo para todo mundo. Juliana, muito obrigada. Estamos um juntas. Vou beijo. sim, sempre que quiser. Estou aqui Bom fim de disponível, tá? semana. Ah, obrigada. Bom fim de semana para todo mundo. E para você Ótimo fim de também. semana. Beijão, gente. Bom final de semana. Tchau. Aproveita. Beijão. Tchau.